Palavras diárias de Deus. 3. O som. Qual é a terceira coisa? É algo com que um ambiente de vida normal para seres humanos deve estar equipado. Também é algo com que Deus teve que lidar quando criou tudo. Isso é algo muito importante para Deus e também para todos. Se Deus não tivesse lidado com isso, isso teria sido um enorme obstáculo para a sobrevivência da humanidade. Isso quer dizer que teria um impacto muito significativo no corpo e na vida do homem, ao ponto de que a humanidade não teria sido capaz de sobreviver em tal ambiente. Também pode ser dito que todos os seres vivos não podem sobreviver em tal ambiente. Então, o que é essa coisa? É o som. Deus criou tudo e tudo vive nas mãos de Deus. Aos olhos de Deus, todas as coisas estão se movendo e vivendo. Em outras palavras, a existência de cada uma das coisas que Deus criou tem valor e significado. Ou seja, todas têm uma necessidade por trás de sua existência. Cada coisa tem uma vida aos olhos de Deus. Já que estão todas vivas e em movimento, elas produzem sons. Por exemplo, a Terra está girando constantemente, o Sol está girando constantemente e a Lua também está girando constantemente. Os sons estão sendo criados constantemente na propagação e nos desenvolvimentos e movimentos de todas as coisas. As coisas na Terra estão se propagando, se desenvolvendo e se movendo constantemente. Por exemplo, as bases das montanhas estão se movendo e mudando, enquanto todos os seres vivos nas profundezas dos mares estão se movendo e nadando. Isso significa que essas coisas vivas, todas as coisas aos olhos de Deus, estão constante, normal e regularmente em movimento. Então, o que a propagação oculta e os desenvolvimentos e movimentos dessas coisas trazem? Sons poderosos. Além da Terra, todos os tipos de planetas também estão constantemente em movimento, e as coisas vivas e os organismos nesses planetas também estão constantemente se propagando, se desenvolvendo e em movimento. Isso é, todas as coisas com vida e sem vida estão constantemente avançando aos olhos de Deus, e elas também estão fazendo sons ao mesmo tempo. Deus também lidou com esses sons. Vocês devem saber a razão pela qual lida-se com esses sons, certo? Quando você se aproxima de um avião, o que o estrondoso barulho do avião fará com você? É provável que os ouvidos serão ensurdecidos. Os ouvidos serão ensurdecidos à medida que o tempo passa. O coração das pessoas será capaz de aguentar isso? Não. Alguns com coração mais fraco não conseguirão aguentar. Naturalmente, mesmo aqueles com coração forte não poderão aguentar se isso continuar por muito tempo. Ou seja, o impacto do som sobre o corpo humano, seja para os ouvidos ou para o coração, é extremamente significativo para cada pessoa. E sons que são muito altos trarão danos às pessoas. Portanto, quando Deus criou todas as coisas e depois que elas começaram a funcionar normalmente, Deus também colocou esses sons, os sons de todas as coisas em movimento, por meio do tratamento apropriado. Essa também é uma das considerações necessárias que Deus teve ao criar um ambiente para a humanidade. Em primeiro lugar, a altura da atmosfera a partir da superfície da Terra influenciará os sons. Além disso, o tamanho dos vazios no solo também manipulará e influenciará o som. Há então a confluência de vários ambientes geográficos, o que também afetarão o som. Ou seja, Deus usa certos métodos para se livrar de alguns sons, para que os seres humanos possam sobreviver em um ambiente que seus ouvidos e coração podem suportar. Caso contrário,
os sons trarão um enorme obstáculo à sobrevivência da humanidade. Eles trarão grandes problemas para a sua vida. Esse será um grande problema para eles. Isto é, Deus foi muito cuidadoso em sua criação da Terra, da atmosfera e dos vários tipos de ambientes geográficos. A sabedoria de Deus está contida em tudo isso. O entendimento da humanidade a respeito disso não precisa ser muito detalhado. Tudo o que ela precisa saber é que a ação de Deus está contida nisso. Agora vocês me digam, o trabalho de Deus em manipular o som foi necessário? Vocês não conseguem sentir a necessidade de Deus fazer isso? O trabalho que Deus realizou foi conduzir uma manipulação muito precisa do som a fim de manter o ambiente de vida da humanidade e sua vida normal. Esse trabalho foi necessário? Sim. Se esse trabalho foi necessário, então, a partir dessa perspectiva, pode-se dizer que Deus utilizou tal método para suprir todas as coisas? Deus supriu a humanidade ao criar um ambiente tão quieto para que o corpo humano possa viver muito normalmente em tal ambiente, sem quaisquer interferências, e para que a humanidade seja capaz de existir e viver normalmente. Essa é uma das maneiras pelas quais Deus fornece à humanidade? Essa coisa que Deus fez foi muito importante? Sim. Foi muito necessária. Então, como vocês perceberam isso? Ainda que vocês não possam sentir que essa foi a ação de Deus, nem sabem como Deus fez isso na época, vocês ainda podem sentir a necessidade de Deus fazer isso? Vocês podem sentir a sabedoria de Deus ou o cuidado e o pensamento que Ele colocou nisso? Sim. Só ser capaz de sentir isso é bom, é suficiente. Há muitas coisas que Deus fez entre todas as coisas que as pessoas não podem sentir e ver. O propósito de eu mencionar isso aqui é apenas para fornecer a vocês algumas informações sobre as ações de Deus, e é para que vocês possam conhecer a Deus. Essas pistas podem permitir que vocês conheçam e entendam melhor a Deus.